Nesses dias eu estou liberando aqui no YouTube algumas videoaulas que fazem parte da área de membros de ETFs americanos aqui do canal. Você vai ver agora a aula completa do segundo módulo dessa área de membros. Lá você aprende sobre os ETFs americanos do zero ao avançado. Tem material em PDF, tem comunidade de dúvidas também. Se em algum momento você se interessar por esse conteúdo completo, dá uma conferida no link que está aqui na descrição. Boa aula! Bem-vindos ao segundo módulo do curso de ETFs americanos. Se você ainda não assistiu a aula do primeiro módulo, assista a aula porque ela tem alguns conteúdos fundamentais de como que os ETFs funcionam, ok? Então na aula de hoje a gente vai ver como que funcionam os ETFs e os tipos de ETFs. Lembrando que você pode tirar suas dúvidas aqui na comunidade, aqui que está aqui na plataforma mesmo, que é a comunidade Dúvidas ETFs Americano. Pode colocar suas dúvidas lá que eu vou responder você pessoalmente. E você também pode baixar os slides, que em todo esse conteúdo da aula, lá na plataforma também você pode baixar os slides para você estudar separadamente, se você quiser. Sem mais delongas, vamos começar a nossa aula. Então a gente vai falar um pouco hoje sobre o funcionamento dos ETFs americanos, como que eles funcionam, as gestoras e os tipos de ETFs que existem. Então, vamos falar um pouco sobre os gestores e como que os ETFs são estruturados. O ETF ele tem um grupo gestor que ele faz a organização do ETF. As mais famosas que a gente tem são essas aqui, ó, a BlackRock, a Vanguard, a Charles Schwab e a Invesco. Existe a SPDR também, que é uma bem famosa aí. Mas saiba que esses aqui são os maiores gestores dos ETFs e são aqueles que cobram as menores taxas para fazer esse tipo de serviço também. É a gestora que faz a criação do ETF, que eles estruturam o ETF, captam os recursos, né? Capta o dinheiro, faz a compra dos ativos para dentro do ETF, faz o IPO, que é colocar o ETF na bolsa de valores para ser negociado. É a gestora que faz toda essa organização e estruturação dos ETFs. A gestora vai fazer o IPO, ela vai captar os recursos, o ETF vai ser negociado na bolsa de valores. E ela vai comprando os ativos de dentro do ETF, funciona bem parecido com um fundo. Ela vai comprando os ativos de dentro do ETF, seguindo o índice, obviamente, que é muito importante seguir o índice, seguindo o regulamento do ETF. A partir daí, então, as cotas são negociadas lá na bolsa de valores. Ou seja, você não vai, quando você compra o ETF na bolsa de valores, você não está injetando dinheiro dentro do fundo. E quando você vende, você não está tirando dinheiro de dentro do fundo. Na verdade, você está comprando e vendendo as cotas de outros investidores na bolsa de valores. Tá? Você não mexe lá dentro do patrimônio do fundo. Então a gente chama isso de mercado secundário, que é a bolsa de valores. A gente comprar e vender cotas entre nós mesmos, entre nós investidores. A gente não mexe no patrimônio do fundo. Se um dia a gestora quiser chamar mais capital para dentro do fundo, ela vai fazer o que chama de follow-on, que é como se fosse uma segunda oferta de cotas. Ela vai captar dinheiro novamente, mas aí eles comunicam o mercado quando eles vão fazer isso. Então a gestora ela é responsável para fazer os ativos, os percentuais do regulamento do fundo, do regulamento do índice que o fundo segue, manter as proporções dos ativos que estão lá dentro do fundo. Se o índice mudar, eles precisarem vender alguma coisa ou comprar alguma coisa dentro do ETF, é a gestora que vai fazer isso, não é você que vai fazer. E a gestora também é responsável por divulgar todas as informações da parte contábil do ETF, os ativos que estão lá dentro, quem são gestores, as taxas, tudo isso a gestora é obrigada a divulgar lá no site dela mesma. Então, essas gestoras aqui, BlackRock, Charles Schwab, Invesco, elas têm site e você pode encontrar as informações nos sites destas gestoras. Aqui no curso mais pra frente eu vou ensinar você a entrar no site da gestora e achar essas informações, mas saiba que todas as informações a gente vai achar no site das próprias gestoras. Só para título de curiosidade, você pesquisa no Google o ticker do ETF, por exemplo, VOO, e você vai colocar na frente a sigla IR, que é de Investor Relations, e aí você vai, normalmente a primeira página que aparece é a página de relação com investidores do ETF e da gestora. Então vamos falar dos tipos de ETF. Muito importante você saber os tipos de ETF. Os principais aqui são 7. Até existem mais, mas os principais, que é aqueles que vocês têm que saber, são 7. Então tem ETF de índice, de commodities, renda fixa, moedas e criptomoedas, setores e teses diversificadas. Tem os ETFs alavancados, os inversos e ETFs de gestão ativa. Vamos conhecer cada um desses aqui. Então o primeiro é o ETF de índice. O ETF de índice é o que mais existe, são os que mais tem e provavelmente na sua carteira de ETFs é o que mais você vai ter ETF de índice. Ele segue um índice determinado, então o índice vai ter lá tantos por cento
em tal empresa, sei lá, 10% em tal empresa, 20% em tal empresa, 5% em tal empresa, o ETF é obrigado a comprar as ações seguindo exatamente como o índice está. Se o índice faz alguma mudança de posição, ou o índice aumenta a exposição ou diminui a exposição a uma determinada ação, o ETF é obrigado a parear o índice, ou seja, ele é obrigado a vender ou comprar mais para ficar igual ao índice, as proporções iguais do índice. Então, um exemplo de índice aqui é o índice S&P 500, SP 500. 500 maiores empresas dos Estados Unidos. O outro índice famoso é o Nasdaq 100. São as 100 maiores empresas da bolsa da Nasdaq. O ETF vai lá, ele compra, se for um ETF de Nasdaq, né? Ele vai lá e compra essas 100 empresas na proporção que o índice manda. Quando alguma empresa dessa paga dividendos, o ETF é obrigado a repassar esses dividendos para os investidores. Normalmente, a cada 3 meses, tem ETF que faz isso mensalmente. ETF de renda fixa. Esse ETF é um tipo diferente de ETF, porque ele não compra ações. Esse ETF aqui, ele vai comprar títulos de renda fixa. Aqui no Brasil a gente costuma conhecer os títulos, por exemplo, CDB ou Tesouro Selic, por exemplo. Esse tipo de ETF vai fazer isso só que lá na Bolsa Americana. Então já tem dois tipos aqui. Tem a renda fixa, são os Treasury Bonds, que são os títulos do governo americano, tem ETF que faz isso. E tem ETF que conta os Corporative Bonds, são os bonds corporativos, que são renda fixa que empresas emitem ou renda fixa que os bancos emitem. Então você pode comprar também. Tem as categorias de risco, né? Você pode ter risco pelo emissor. Se for o governo americano, é quase que risco zero, porque no pior dos casos o governo americano emite moeda para pagar a dívida dele. E aí tem as dívidas das empresas. E aí a classificação de risco vai de acordo com cada empresa ou com cada banco. E tem a questão da flutuação, porque títulos de curto prazo, o preço do título não oscila muito, ele fica mais travadinho. Títulos de longo prazo, por exemplo, 20 anos para mais, o preço do título oscila e o preço da cota do ETF vai oscilar, né? Então você tem que ver isso também. E aí os cupons de juros mensais ou trimestrais que os ETFs pagam, porque eles pagam os juros do bond, do título através de dividendos, caem para dentro do ETF, do fundo, e o ETF repassa para os investidores. ETF de commodity, né? Commodity é um termo amplo, mas commodity pode ser trigo, né? A parte agrícola, pode ser arroz, pode ser milho, pode ser gado, mas pode ser metais preciosos também, pode ser ouro, pode ser prata, pode ser minérios, como minério de ferro, pode ser urânio, pode ser petróleo, tudo isso é commodity. Commodity é uma coisa que você extrai da natureza. E existem ETFs que fazem isso. Então esses ETFs ele podem comprar ações que fazem isso. Então ele pode comprar uma ação de uma empresa que mexe com petróleo, uma ação de uma empresa que garimpa ouro. Eles podem operar índices futuros ou eles podem ir comprar a commodity diretamente. Quando ele compra ação de uma empresa que mexe com a commodity, ele está operando no risco da empresa. Agora, quando ele compra a commodity diretamente, que a gente chama de ETF Spot, por exemplo, né? Um ETF que compra ouro diretamente, ele está no risco do preço do ouro. Então, por exemplo, eu dei o exemplo aqui de um ETF Spot, o ETF IAU. Esse ETF IAU, a gestora dele é a BlackRock. O que ele faz? Ele compra ouro diretamente. Ele guarda esse ouro num cofre e aí você compra as cotas do ETF. Se o preço do ouro sobe, a cota do ETF sobe também. Se o preço do ouro cai, a cota do ETF cai. É uma maneira de você se expor ao preço do ouro sem precisar comprar ouro fisicamente. Então são só vantagens de você investir em commodities através de ETF no caso do ouro. A única diferença é que se você quiser converter a sua cota de ETF em ouro, você não consegue. Essa é a única desvantagem, mas ele tem essas vantagens aqui. Então, os ETFs que compram commodities diretamente, no caso o ETF de ouro que compra ouro diretamente, a gente chama de ETF Spot. Mais pra frente eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir as páginas, né, mostrar onde ficam as barras de ouro, a gente vai fazer toda essa análise mais pra frente. ETFs de moedas ou criptomoedas. São poucos ETFs que compram moeda para deixar a moeda, alguma moeda diversificada de país. São mais comuns hoje os ETFs de criptomoedas. Por exemplo, o ETF de Bitcoin e de Ethereum. A lógica é a mesma lá do ETF de ouro que a gente viu. Ele compra Bitcoin ou compra Ethereum, deixa naquelas carteiras super guardadas. Normalmente ele terceiriza essa custódia. Por exemplo, o ETF IBIT, que é da BlackRock. Quem faz a gestão dele é a Coinbase. Então, a Coinbase que guarda os Bitcoins. Então, você não consegue trocar a sua cota pelo Bitcoin, mas você fica exposto no preço do Bitcoin pela cota. É uma maneira interessante de você comprar Bitcoin sem ser comprar Bitcoin diretamente. ETFs de setores e teses de investimento. Então, pode ser que existe um tipo de ETF que ele compra empresas de um determinado setor. Por exemplo, real estate, que é a parte imobiliária. Tem ETFs que compram só ETFs de empresas do setor. Imagina os fundos imobiliários americanos, os REITs. Tem ETF que compra só REITs. Ele recebe os dividendos dos aluguéis das empresas e ele repassa para os investidores.
Tem ETF que pega empresa só de petróleo, tem ETF que pega empresa só de semicondutores, empresa só de inteligência artificial. Então o ETF ele vai comprar empresas só daquele ramo específico, daquela tese específica. Obviamente que ele não pode sair comprando qualquer coisa, ele tem que seguir o regulamento que está no regulamento do ETF. Mas aqui só para citar esses como exemplo. ETFs alavancados e tese inversa. Aqui você tem que tomar muito cuidado porque tem muito risco aqui. Um ETF alavancado, ele investe em derivativos da Bolsa de Valores, ele não compra ações diretamente, ele compra derivativos. E aí, com esses derivativos, o que ele vai fazer? Ele compra, por exemplo, opções. E aí ele fica alavancado. O que é isso? Vamos supor que ele esteja alavancado, sei lá, em 2 vezes. Então, se o índice do ETF, por exemplo, o índice S&P 500, se esse índice sobe, o ETF vai subir 2 vezes mais. Aí você pensa, nossa, isso é muito bom, eu vou ganhar mais dinheiro assim, né? Só que existe um risco muito grande nisso e por isso que eu prefiro ficar fora. Porque se o ETF cai, esse ETF ele vai cair 2 vezes mais porque ele está alavancado. Você pode ganhar mais valorização, mas você pode perder mais dinheiro. Então, é um ETF que tem muito risco. Então, tem que tomar muito cuidado com esse tipo de ETF aqui. Já o outro tipo de ETF é o ETF de tese inversa. Da mesma forma com que usa esses derivativos para você alavancar o ganho e pode alavancar a perca também, existe o ETF que ele opera de maneira inversa. Ele usa esses derivativos, essas opções. Se o S&P 500 sobe, a cota do ETF cai. Se o S&P 500 cai, a cota do ETF sobe. Então, esses 2 tipos de ETF aqui, eles são extremamente especulativos. Tá? É para você fazer uma especulação de curto prazo, são perigosos, que você pode tomar muito prejuízo com um tipo de ETF desse se você entrar na hora errada. Eu recomendo ficar de fora, eu prefiro investir em outros ETFs de índices mais amplos. Mas só para você saber que existe esse tipo de ETF, então sempre olhe na página da gestora para você ver qual é o regulamento e qual que é a tese que o ETF está seguindo. E tem os ETFs de gestão ativa. Esses ETFs aqui são muito parecidos com os fundos de investimento tradicional, porque existe uma equipe gestora que vai estar comprando e vendendo as ações ali dentro. Ele é muito igual a um fundo, aqueles fundos fechados, os fundos de investimento tradicionais. A única diferença aqui, ele não fica tirando e botando dinheiro dentro do caixa do fundo toda hora, captando dinheiro dos cotistas toda hora. Ele fica com o patrimônio dele um pouco mais isolado e as cotas estão lá sendo negociadas na Bolsa de Valores. Mas lá dentro os gestores estão sempre vendendo e comprando ações, porque ele tem gestão ativa. Os gestores não seguem índice. Novamente, ele é um pouco mais arriscado porque pode trazer mais ganhos, mas pode trazer mais prejuízos também. Então, para você saber que existe também esse tipo de ETF. Vamos falar um pouco de taxas agora? As taxas dos ETFs, elas são cobradas de forma anual, por ano, certo? E é cobrado diretamente de dentro do caixa do fundo do ETF. Então, você não precisa fazer nada. É aquela taxa de 0,6, 0,03 que o ETF cobra, já é descontado lá dentro do caixa. Você não precisa fazer nada. Só que tem alguns eventos de dentro da corretora que são tributados. Por exemplo, dividendos. O dividendo é tributado em 30%. Quando você receber seu dividendo, já vai cair 30% de dividendos, a corretora já pega ali direto na fonte, então você nem vai ver esse dinheiro. Ele já pega ali direto, já sai tributado. Quando você recebe o dividendo, mas ele já vem tributado em 30%. E obviamente que se você fizer vendas, você vai ter que apurar lucro e pagar lá 15% em cima do lucro. Vai ter um módulo específico falando sobre a parte de imposto, mas só para você saber que existe esses tipos de impostos aqui. E aí, dentro da corretora, pode ter taxa de corretagem, né? Vai ter um módulo falando só das corretoras e das taxas de corretora, mas só para você saber que as corretoras internamente vão cobrar a taxa de você também. Então, a gente vai falar um pouquinho de taxas mais para frente. Mas então, única e exclusivamente que o ETF cobra é a taxa de administração, que é cobrada direto lá no caixa do fundo, você não precisa fazer nada. Então essa foi a nossa segunda aula aqui do módulo 2 dos ETFs americanos. Se você tiver alguma dúvida sobre algum tipo de ETF ou sobre a gestão dos ETFs, você pode deixar sua dúvida lá na comunidade Dúvidas de ETFs americanos, que eu vou responder diretamente para vocês. Lembre-se de baixar os materiais para você estudar. A gente se vê na próxima aula. Até lá!